Parte 3. O prestígio do medo. 6 meses se passaram desde que as montanhas do norte foram silenciadas para sempre. A campanha havia sido um sucesso tão absoluto que os ecos dela ainda reverberavam pelos corredores do Palácio Imperial. Os lordes que antes viam Esdeath como uma aberração útil agora a tratavam com respeito misturado com medo. E Tatsumi, o garoto órfão que um dia caçava coelhos para não morrer de fome, era agora uma lenda viva. Seu nome era sussurrado nas tavernas e nos quartéis. Diziam que ele não era mais humano, que havia bebido o sangue de um deus do fogo e se tornado algo além da compreensão. Os soldados que serviam sob seu comando não ousavam encará-lo nos olhos. Os oficiais de outras divisões se curvavam quando ele passava. Mas nem todos estavam satisfeitos. O imperador, um homem velho e pálido que via sombras em cada canto, convocou uma reunião secreta com seus conselheiros mais próximos. A sala era pequena, iluminada por velas, e o ar era pesado com o cheiro de incenso e intriga. Esdeath sempre foi uma arma perigosa, disse um ministro sênior, um homem de olhos pequenos e mãos sempre úmidas. Mas agora ela tem um parceiro. Alguém tão forte quanto ela, e igualmente leal a si mesmos. Você está sugerindo que eles representam uma ameaça? Perguntou o imperador, sua voz um sussurro frágil. Estou sugerindo que representam um poder que não controlamos. A campanha no norte foi um massacre, não uma conquista. Cidades inteiras foram apagadas do mapa. Não deixaram o único sobrevivente para contar a história, exceto o próprio medo que espalham. Outro conselheiro, mais jovem e ambicioso, inclinou-se para a frente. Majestade, se eles decidirem um dia que o trono ficou fraco demais para governar, quem os impedirá? O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer resposta. Enquanto isso, na ala militar do palácio, Esdeath e Tatsumi desfrutavam das regálias de sua posição. Aposentos luxuosos, banquetes privados, e a liberdade de fazer o que bem entendessem com as divisões sob seu comando. Naquela noite, estavam nos jardins internos, um oásis de flores exóticas e fontes cristalinas, completamente isolado do resto do mundo. Esdeath estava reclinada em um banco de pedra, observando Tatsumi treinar. Ele não usava armas. Não precisava. Com um movimento de mãos, ele criava formas complexas de fogo no ar. Dragões que voavam em círculos, flores que desabrochavam em chamas, pássaros que subiam aos céus antes de explodirem em 1000 faíscas. Era belo e aterrorizante ao mesmo tempo. Você está mais forte, comentou Esdeath, com um tom de orgulho genuíno. O sangue da Fênix não apenas te deu poder, ele está evoluindo com você. Tatsumi dissipou as chamas com um sopro e sentou-se ao lado dela. Sinto isso. Como se houvesse um sol dentro de mim, crescendo a cada dia. Às vezes me pergunto se há um limite. Não há, respondeu ela, convicta. Para os fortes, nunca há. O único limite é um medo de ir além. E você não tem medo, meu amor. É por isso que te escolhi. Ela tocou seu rosto, e mesmo com todo o calor que Tatsumi carregava, a mão dela ainda era fria. Um contraste perfeito. Os conselheiros do imperador estão inquietos, disse Tatsumi, mudando de assunto. Eu noto os olhares. Os sussurros quando passamos. Esdeath riu, um som cristalino e perigoso. Deixemos que sussurrem. Ratos sempre sussurram quando gatos passam. O dia em que eles deixarem de sussurrar e começarem a agir, será um dia divertido. Tatsumi concordou. Mas algo em seu olhar mudou. Uma fagulha de ambição que não estava ali antes. E se esse dia chegar? Perguntou ele. O que faremos? Esdeath o encarou por um longo momento. Depois, seu sorriso se alargou, revelando dentes perfeitamente alinhados. Então ensinaremos ao Império a mesma lição que ensinamos ao Norte. Que tentar deter o gelo e o fogo juntos é a forma mais rápida de ser apagado da existência. Na manhã seguinte, Tatsumi recebeu uma convocação inesperada. Não era do imperador, mas de um general aposentado chamado Budo, uma lenda viva que servira ao Império por 5 décadas e agora vivia recluso em uma propriedade nos arredores da capital.
Dizia-se que ele era o único homem vivo que Esdeath respeitava como guerreiro. O encontro foi marcado em um templo abandonado, longe de olhos e ouvidos curiosos. Tatsumi foi sozinho. Não por orgulho, mas por curiosidade. Budo era exatamente como as histórias descreviam. Um gigante de músculos e cicatrizes, com olhos que já tinham visto mais batalhas do que a maioria dos exércitos. Ele estava sentado em posição de meditação, uma espada enorme apoiada ao seu lado. Tatsumi, a voz do velho guerreiro era como pedras rolando montanha abaixo. O fênix do Império. Sente-se. Tatsumi obedeceu, sentando-se frente a frente com o lendário general. Não vim aqui para lutar, disse Budo, antecipando qualquer movimento. Vim aqui para avisar. Avisar? Tatsumi ergueu uma sobrancelha. Sobre o quê? Sobre você mesmo. Budo abriu os olhos, e Tatsumi viu algo que não esperava: cansaço. Não cansaço físico, mas o cansaço de quem carregava arrependimentos pesados demais. Eu já fui como você. Jovem, forte, certo de que o mundo se curvava à força. Servi ao Império por 50 anos. Matei milhares. Vi cidades arderem. Vi crianças chorarem pelos pais que eu mesmo executara. E sabe o que aprendi? Tatsumi não respondeu. Aprendi que a força sem propósito é apenas violência. E violência, por mais impressionante que seja, sempre cobra seu preço. Vocês de Ata estão criando inimigos mais rápido do que podem matá-los. O Império não tem gratidão, Tatsumi. Tem medo. E o medo, quando acumulado demais, transborda. Você está dizendo para eu ter medo? Tatsumi quase riu. Estou dizendo para você pensar. Esdeata é apaixonada por você, e isso a torna vulnerável. Você é apaixonado por ela, e isso o torna previsível. Se alguém quiser derrubá-los, não atacará com exércitos. Atacará o que há entre vocês. O silêncio pairou entre os dois. Budo se levantou com dificuldade, pegando sua espada. Não peço que mude. Sei que não mudará. Mas quando o mundo desabar ao seu redor, lembre-se de que houve alguém que tentou avisá-lo. Um velho tolo que aprendeu tarde demais que a chama que consome os outros, acaba consumindo quem a carrega também. Ele se virou e partiu, deixando Tatsumi sozinho no templo vazio. Tatsumi voltou ao palácio quando o sol já se punha. Encontrou Esdeata em seus aposentos, lendo relatórios de inteligência sobre movimentos rebeldes em outras províncias. Esteve com Budo, disse ela, sem olhar para cima. Não era uma pergunta. Sim. Ele disse algo interessante. Tatsumi hesitou por um momento. Depois, sentou-se ao lado dela. Disse que o Império nos teme. Esdeath finalmente ergueu os olhos, um brilho perigoso neles. Ele deveria ter dito que o Império nos deve. Deve sua existência ao nosso poder. Deve sua paz ao nosso terror. Ela fechou o relatório. Você se importa com o que ele disse? Tatsumi olhou para a mulher ao seu lado. A única pessoa no mundo que o entendia. A única que nunca tentou mudá-lo. Não, mentiu ele, com um sorriso. Apenas confirmou o que já sabemos. Somos temidos. E está tudo bem. Esdeath sorriu de volta, satisfeita. Mas naquela noite, enquanto ela dormia tranquila ao seu lado, Tatsumi ficou acordado, olhando para o teto, sentindo o sol dentro de seu peito arder mais forte do que nunca. E pela primeira vez em sua vida, Tatsumi sentiu algo estranho. Não era medo. Era a consciência. A consciência de que as palavras de Budo tinham feito sentido. E que talvez, apenas talvez, o velho guerreiro estivesse certo. O problema é que Tatsumi não sabia mais como ser outra coisa senão fogo. E fogo, quando provocado, apenas queima mais alto. Fim da parte 3.